Muito bem, pessoal. Na aula de hoje nós vamos falar, então, dando sequência ao nosso conteúdo, sobre o procedimento de aquisição. O que vem a ser propriamente essa atividade, como ela deve ser feita, detalhes aí sobre manter ou não o micro ligado, muita coisa bacana a gente vai ver nesse encontro. Então vamos passar aí sobre aquisição lógica, sobre desligar ou não o micro e sobre o conceito propriamente dito, né? O que vem a ser então a aquisição? É o processo que envolve a geração de uma cópia digital da evidência, né? E por que gerar uma cópia digital da evidência? O perito não pode nem deve fazer o exame na evidência original. Por quê? Baseado em todos os princípios que a gente já falou anteriormente, ao examinar a evidência original, ele poderia comprometer a sua preservação. Então, o que é que deve ser feito, na verdade? Tirando a análise a quente ou a análise que é feita quando a máquina é encontrada ligada, você deve gerar uma cópia daquele conteúdo e então analisar essa cópia como garantia de que a evidência original vai ser preservada, né? Sempre, é claro, com documentação dos métodos ou processos. Todos os detalhamentos sobre os procedimentos de aquisição e coleta estão como parte da norma ISO 27037. Todo o detalhamento sobre esses cuidados, sobre a decisão entre coletar ou fazer aquisição, tudo isso está descrito na norma ISO 27037, a qual as principais recomendações a gente está trazendo para cá, para facilitar para vocês aí. Bom, o procedimento de aquisição deve produzir uma cópia digital da evidência certificada através do uso de funções de verificação ou do hash. O que é isso, pessoal? Você tem que garantir que o objeto que você vai analisar, a cópia que você fez da evidência, é exatamente igual àquele conteúdo de onde você extraiu esses dados, né? Isso é que dá garantia em juízo de que aquela prova não foi plantada, de que aquela análise não foi construída, ou de que o dispositivo não foi modificado pela própria perícia com qualquer intenção ou não de fazer isso, né? É que dá a garantia de preservação da evidência ou de fidelidade do exame que você está fazendo no dispositivo à evidência original, não é? Então é muito importante que você tenha o hash do dispositivo original e o hash do dispositivo que você está analisando. Obviamente, naturalmente, que isso é feito no procedimento, na sequência normal de aquisição dos dados desse dispositivo. Então, o que acontece? A maioria dos softwares forenses aí, usados para fazer a aquisição ou a extração desses dados, também já gera esse relatório, para dizer o seguinte: olha, o dispositivo original tem tal hash e a cópia que você fez tem um hash que é igual, de modo então que eu posso garantir e certificar que você está trabalhando em duas coisas absolutamente semelhantes em relação ao conteúdo que elas possuem, né? Muito bem. O detalhe aqui é o seguinte: em algumas situações em que o processo de verificação não puder ser realizado, o First Responder deverá documentar um método utilizado, justificar o fato e eventuais procedimentos. Quando é que o hash, às vezes, não pode ser realizado? Quando você faz, por exemplo, a extração de dados de memória RAM. Faz sentido gerar um hash para comparar o conteúdo que você extraiu com o conteúdo que estava na memória RAM? Não. E por quê? O conteúdo da memória RAM é dinâmico, ele se modifica naturalmente. Agora, a pergunta seguinte é: e aquele primeiro conteúdo, o arquivo de dump, vamos dizer assim, o que é o arquivo de dump? É o resultado da extração que eu fiz da memória RAM, me deu um arquivo de dump. E esse arquivo de dump que eu gerei, o primeiro arquivo de dump, faz sentido gerar um hash dele? Sim, porque eventualmente, se você for reproduzir esse conteúdo em outras mídias, você vai sempre comparar com a primeira evidência gerada. Mas, como a gente está falando de memória RAM, e ela vai modificar, no momento em que você desligar o computador, ela vai eventualmente até deixar de existir boa parte desse conteúdo, não faz sentido fazer uma comparação do hash que você tem extraído com aquele que existia ou que foi gerado a partir da evidência original.
né? Então, aí há que se destacar a importância de documentar, detalhar, descrever sobre esse procedimento, né? Muitas vezes também acontece em telefones celulares, que acabam sendo analisados também a quente com as ferramentas que conectam no telefone celular. Então, você gera um hash daquela primeira análise, mas no momento seguinte, quando você ligar o telefone outra vez, provavelmente o conteúdo vai ser todo modificado, né? Outra situação em que talvez não seja possível gerar o hash, que é importante você documentar, é que se o seu dispositivo tiver alguns erros de setores, não é? E blocos e tal, talvez você não consiga extrair o conteúdo por inteiro. Então, você vai ter que tirar, ou fazer, melhor dizendo, a aquisição de blocos ou de partes lógicas desse dispositivo, e aí sim justificar esse procedimento, e no caso desse tipo de aquisição, fazendo o hash de um diretório, fazendo o hash de um arquivo, ou fazendo o hash de uma unidade ou volume, ao invés de fazer o hash do conteúdo do dispositivo inteiro. Bom, quando não for possível, pessoal, a criação de uma cópia digital da evidência por diferentes motivos, o First Responder deve fazer uma aquisição lógica. E o que é isso? É o que eu acabei de falar, né? Você, por qualquer razão que seja, não conseguiu extrair todo o conteúdo, você vai extrair partes dele. E aí, qual o detalhe, ou qual a característica, qual o benefício ou prejuízo dessa aquisição lógica? A vantagem é que, eventualmente, você consegue extrair só uma parte dos dados. Por que isso é vantagem? Poxa, dependendo do tamanho do dispositivo que você está analisando, do volume de dados e do caminho que você já tem, você vai extrair só um conteúdo específico de seu interesse, né? Ou relacionado a um determinado usuário, como eu falei anteriormente, para o qual você tem autorização de investigar, de quebrar o sigilo de determinados documentos, por exemplo, né? Então, nesses casos, se justifica a aquisição lógica, né? Quando os dados são obtidos em porções menores, extraídos aí de determinadas partes do dispositivo. Tá? Qual que é o prejuízo de você fazer uma aquisição lógica? O prejuízo de você fazer uma aquisição lógica é que você só consegue extrair dados que são reconhecidos pelo próprio sistema de arquivo. Como assim, professor? Vamos lá. Quando você faz uma aquisição bit a bit, para gerar uma imagem por completo de um dispositivo, uma cópia integral daquele dispositivo, ele não quer saber que tipo de dado que está ali dentro, né? Ele não se preocupa com o formato daqueles dados. Então, ele faz um espelho, como eu falei, o próprio nome indica, bit a bit. Um bit lá, um bit na nova cópia. Um bit lá, um bit na nova cópia. E aí você consegue, eventualmente, recuperar coisas que nem são mais compreensíveis ou identificáveis pelo sistema de arquivos. Por exemplo, arquivos excluídos, que podem ser remontados pelo procedimento de carving. Qualquer objeto que não seja mais reconhecido pelo sistema de arquivo, que esteja presente nesse dispositivo em análise, pode vir a ser analisado posteriormente, se você estiver fazendo essa cópia bit a bit. Já na aquisição lógica, quando você vai realizar essa extração do HD a quente, identificando porções de conteúdo, essas porções só vão ser identificáveis naturalmente porque o próprio sistema de arquivos ali as reconhece. Então, você vai perder alguma parte das informações ou da possibilidade de remontar fragmentos de bits perdidos no disco, vamos dizer assim, por estar fazendo uma aquisição lógica, na qual os dados que você extrai são já reconhecidos pelo próprio sistema de arquivos. E o que não é reconhecido pelo sistema de arquivos, você não vai conseguir extrair, né? Esses são aí algumas particularidades da aquisição lógica. E aí, vamos fazer aqui uma reflexão sobre desligar ou não o micro. Mas antes, vamos fazer uma pausa para falar de 3 questões aqui, de 3 tipos de aquisição de dados. A primeira delas é a que você faz de disco ou de memória,
ou dos dados que estão ou dos dados que são voláteis. Dados em memória ou dados voláteis é um tipo de aquisição que você faz para extrair ali uma fotografia, vamos dizer, do estado em que o dispositivo foi encontrado, não é? Você pode fazer também aquisição de disco a quente, que é a aquisição lógica, no momento em que esse dispositivo foi encontrado, retirando algumas determinadas partes lá, reconhecidas pelo sistema de arquivos, ou pode fazer uma aquisição tendo coletado o HD, por exemplo, e aí sim, ligando esse HD numa estação forense, nós vamos detalhar mais sobre esse procedimento, fazer uma cópia bit a bit, né? Então temos 3 caminhos possíveis aí, né? 2 deles, aquisição do HD em um momento posterior, após a coleta bit a bit, ou ao vivo, online, a quente, como diversos nomes podem ser utilizados aí, a partir da aquisição lógica. E o outro tipo de aquisição do conteúdo de memória ou de dados voláteis, né? Mas aí vem a pergunta, desligar ou não desligar o micro, algo que a gente já refletiu em algumas aulas aqui brevemente, né? O que fazer? A primeira reflexão é a seguinte, desligar o dispositivo pode significar a perda de dados voláteis ou até mesmo impossibilitar um acesso posterior. Se você desligar um micro, você vai perder informações do estado das conexões, dos processos que estavam em execução, de rotas ou tabelas de roteamento que estavam montadas, uma série de informações de log que não vão estar disponíveis no momento que você ligar o micro. Só que se você ligar o micro, pode ser ainda que você nem consiga ter mais acesso a essas informações se eventualmente o disco estiver criptografado. Por um outro lado, não desligar o equipamento pode implicar aí modificação da memória ou, eventualmente, trabalhar com ele a quente pode permitir a exclusão, algum comando remoto, execução aí de criptografia de dados ou um script em andamento que possa estar sendo executado aí como tentativa de ocultar provas, né? Então essa é a grande questão. Se eu trabalhar a quente no dispositivo, eu posso acabar alterando algumas provas e eu ainda corro o risco de que algum procedimento remoto ou de exclusão, criptografia, possa estar sendo executado. Se eu desligar o micro, o risco é ainda maior dos dados estarem, por exemplo, criptografados e eu perder aí o acesso a algumas informações voláteis importantes, né? Então, qual o procedimento fazer? E aí a questão é, como eu já destaquei antes, encontrando o sistema ligado com acesso ao sistema operacional, sobretudo com o usuário administrador, coletar sempre data e hora do sistema, conexões de rede, estado de portas e sockets e conexões, quais usuários estavam logados naquela máquina, quais os processos, serviços ou aplicativos estavam em execução, se havia alguma tarefa agendada, que arquivos estavam abertos, cookies, históricos de navegações, caches e informações do browser, histórico de favoritos, logs em geral. Tudo isso que a gente está falando aqui tem vídeos complementares que mostram como fazer, ferramentas que podem auxiliar aí na obtenção desses dados. Mas é para dizer e reforçar mais uma vez que encontrou um micro ligado com o usuário e administrador, isso é uma oportunidade de coleta. Ah, mas professor, eu vou modificar o estado. Documenta, justifica tudo o que está sendo feito, não é? E assim como a perícia sobre uma gota de sangue vai exigir que uma pequena modificação seja feita nela na análise bioquímica, esse procedimento justificado também ele é aceito. Então, a gente vai para uma outra análise aqui, que é a seguinte. Mesmo suspeitando de algum procedimento de wipe ou de deleção de dados em execução, não se deve desligar o computador através dos procedimentos habituais. Então, vamos dizer que você está lá trabalhando, obtendo esses dados voláteis e começa a ver, nossa, está fazendo uma deleção aqui, o que eu faço, né? A princípio poderia se pensar assim, eu vou desligar o micro para parar, né? Com essa deleção. Mas a primeira questão é, eu consigo interromper esse processo? Por exemplo, consigo identificar qual programa, qual processo está em execução, está fazendo isso? É um comando remoto? Consigo desfazer esse comando remoto? Remover esse comando que está sendo executado, tirando o cabo de rede? Não é? E se não for possível, também não se deve desligar no micro. A recomendação é
puxar o cabo de força. Mas por que, professor? Puxar o cabo de força? Desligar na marreta? Sim, isso mesmo. Porque, como bem sabemos, parte do conteúdo da memória RAM também é gravado no disco com a área de swap. O que eu quero dizer? Quando a memória RAM precisa de espaço adicional, o sistema operacional utiliza o disco para fazer o que a gente chama de swap, que é para trabalhar como uma extensão da memória RAM. Se eu desligar o computador no procedimento normal, ele libera ou se perde esse arquivo de swap. Se eu puxar o cabo, é possível que eu consiga ainda ter acesso a esse conteúdo que o sistema operacional estava utilizando como uma extensão da memória RAM por meio do arquivo de swap. Então, encontrando o dispositivo desligado, e agora? E se eu encontrar o dispositivo desligado, eu ligo o dispositivo, e aí essa figurinha aí que eu achei bastante interessante, né? Você liga o dispositivo e ele simplesmente dá ignição para começar a pegar fogo. Mas é quase isso. Por quê? Pode existir no dispositivo um script. Bom, se o cara ligar e não fizer determinado procedimento XYZ, tem uma tarefa agendada que vai apagar tudo, ou que vai excluir todos esses dados, né? Então, se você encontrar o dispositivo desligado, não se deve imediatamente, como um primeiro recurso, ligar, sair mexendo. O que você deve tentar fazer? Obter uma imagem bit a bit ou uma cópia bit a bit do conteúdo do HD e aí sim trabalhar com essa cópia, né? Inclusive a recomendação é que você tenha no mínimo 3 evidências, a original e 2 cópias. O que a gente pode concluir então desse nosso bate-papo hoje aqui? O processo de aquisição é a geração de uma cópia digital da evidência. Não é? É quando você, ao contrário da coleta, quando pega o dispositivo fisicamente, obtém aí, então, uma cópia de bit a bit, se for uma extração de HD, ou mesmo da memória RAM, a partir, então, da aquisição. Em qualquer caso, pessoal, não sendo possível o vínculo de hash, qualquer atuação que você fizer, sempre documentar o procedimento justificando e detalhando os motivos. Encontrando o micro ligado, não desligar o equipamento e encontrando o computador desligado, o dispositivo em análise não deve ser desligado. Na próxima aula, vamos falar então aí sobre cadeia de custódia, o que vem a ser esse procedimento, o que é e qual a importância do uso aí do formulário da cadeia de custódia. Um grande abraço e até o próximo encontro.